Pois é, muito boa tarde a você que me dá o prazer e a honra da companhia em mais uma edição do Programação na TV. Você de Manaus, você de qualquer um dos 22 municípios que integram a Rede Band em todo o Amazonas, sintam-se abraçados e muito obrigado pela companhia. O Programação na TV hoje, no seu primeiro bloco, na entrevista do dia, vai receber aqui o presidente do Sindicato dos Funcionários da SUFRAMA, a autarquia que comanda o projeto que dá sustentabilidade econômica para o nosso estado do Amazonas. O nosso querido Anderson Belchior já está conosco e vamos ver, né? Porque a iminência de uma greve, de mais uma greve, houve uma no começo do ano, tá certo? E quando acontece uma greve que paralisa, né, a SUFRAMA, a sua parte burocrática, operacional, isso, para vocês terem uma ideia, a última greve no começo do ano, quando ela atingiu, ela teve 47 dias de duração. Quando ela atingiu assim o seu pico maior, ela chegou a causar um prejuízo dia, né, de 300 milhões de reais. Então é coisa muito séria. Agora, não é se ficar só nessa de, mas vão fazer greve, vai haver um prejuízo. Calma lá, né? Calma lá. É importante que se ouça o sindicato, né? Que se ouça qual a pauta de reivindicações, que se veja o que está pegando, o que não está caminhando bem, né? No nosso principal e grande organismo de sustentabilidade econômica. Então, em respeito à SUFRAMA e ao que ela representa para a economia do nosso Estado e também para a economia brasileira, porque a SUFRAMA hoje não é só coisa de interesse econômico do Amazonas, não. Ela tem um peso, né, na balança de arrecadação do país como um todo. Então, vamos ouvir daqui a pouquinho com muita atenção, é meu convidado especial, o Anderson Belchior, que é o presidente do Sindiframa. Tá muito bem? Temos mais duas matérias também para o segundo bloco. Uma delas, uma matéria muito bem feita, que eu requisitei do Band Cidade, feita pelo nosso querido repórter Tiago Gonçalves, que mostra a questão do estresse, que os problemas que provoca, né, o sistema de transporte coletivo em Manaus e o trânsito de um modo geral provoca nas pessoas. Isso é coisa muito sério, uma matéria muito importante, tá muito bem? E temos também aí a cobertura do novo laboratório, dos investimentos que foram feitos, né? De um novo laboratório na Fundação de Medicina Tropical de Manaus, aí como precaução, né, para enfrentar aí as demandas, né, as necessidades e principalmente, para dar atenção aos prováveis casos da febre chikungunya, que não é coisa fácil, né? E está chegando por aí. Então são medidas preventivas do governo do estado do Amazonas. Fora isso, eu quero fazer uma saudação a todos os torcedores do Atlético Mineiro, que ontem, ao ganhar por 1-0 no Mineirão do Cruzeiro, sagrou-se, o Galo Mineiro, sagrou-se campeão da Copa do Brasil, título inédito para a história deste tradicional clube mineiro. E foi um jogo onde o Atlético demonstrou que realmente é um time melhor, mais bem estruturado, mais agressivo do que o Cruzeiro, que já está com a mão na taça do Campeonato Brasileiro. Como eu tinha falado aqui, né, que a tendência era essa, de que os mineiros ficariam com o que há de melhor, né, esse ano. Então, o Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil e o Cruzeiro campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol. A torcida botafoguense, entre as quais eu me incluo, e o meu querido produtor do programa, do meu querido Álvaro Campelo, né, do nosso Tiago Quara, o Cidade Urgente, que nos antecede, o Patrick também, botafoguense de Quatro Costados, está na maior expectativa de que o novo presidente do Botafogo, já eleito e já trabalhando, é o senhor Carlos Eduardo Pereira, que é um cidadão de 56 anos, administrador de empresas e homem de marketing. Vai pegar um osso duro de roer nas mãos, Botafogo praticamente já rebaixado e tendo que saldar
uma gama de dívidas, um valor muito grande, e encontrar formas de subsistência, de sobrevivência e de saída para essa crise que o nosso fogão entrou. Vamos desejar boa sorte para o novo presidente do Botafogo. Vamos a um breve intervalo e eu volto já já o convidando para ficar com a entrevista do dia, com a presença do presidente do Sindicato dos Funcionários da SUFRAMA, nosso querido Anderson Belchior. Já já, após o intervalo comercial. Pois é, estou anotando aqui, faltou eu falar que o nosso São Paulo, né, foi eliminado ontem pelo Nacional de Medellín. Já pensou, cobrança de pênalti, São Paulo fez só um gol, né? A cobrar pênalti mal assim, lá, né, longe, que coisa, né? Ainda foi o Rogério, né? Foi o Rogério Ceni que... Não, o Allan Kardec, o Rogério fez o gol, né? Né? Quer dizer, coisa triste, né? O São Paulo perder assim, ganhou de 1-0, teve que regulamentar e de repente, né? Perde nos pênaltis e feio, né? Fez um gol só e sofreu 4, tá certo? Vão decidir agora lá no Monumental de Núñez, tá certo? O River Plate e o Boca Juniors. Olha, vai ser um jogaço, né? Vai ferver aquele caldeirão. Bom, Monteiro, meu querido amigo, vamos então para a nossa... Entrevista do dia. Anderson Belchior, presidente do Sindicato dos Funcionários da SUFRAMA, é o nosso convidado. O tema é a iminente greve na SUFRAMA. Boa tarde. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, telespectadores. Primeiramente, obrigado por ter chegado aqui, tá certo? O Anderson é advogado, é auditor de carreira da autarquia, né? Da SUFRAMA. Ô Anderson, vamos começar assim logo pela parte assim mais interessante, né? O que mais interessa realmente. Quando há uma possibilidade ou prenúncio de uma greve, é porque, né, as coisas não estão andando bem para um determinado lado, né? O que cria insatisfação? Qual a pauta de reivindicação do Sindicato dos Funcionários da SUFRAMA? Eu que agradeço. Primeiro, fique à vontade, pode. O seu convite de expor para a sociedade os problemas que vem passando a SUFRAMA. Primeiro, eu gostaria de lembrar à sociedade, aos seus telespectadores, que nós passamos por uma greve de 47 dias, como você lembrou, e essa greve resultou num acordo com o governo federal para fazer a reestruturação da SUFRAMA e a reestruturação do plano de cargos e salários, como a gente já expôs aqui no seu programa no começo do ano. Um servidor da SUFRAMA ganha menos, um servidor de nível superior da SUFRAMA ganha menos do que o auxiliar de serviços gerais do IPEA. Como eles estão em Brasília, eles ganham bem. Brasília e Rio, eles ganham bem. Como nós moramos aqui no Norte, nós não precisamos ganhar bem. E aí o que acontece é que há um desmantelamento, há um desmonte da Superintendência da Zona Franca de Manaus, retirando suas competências, retirando dinheiro, autonomia, e os servidores vêm exigindo respeito do governo federal, não só com a Zona Franca de Manaus, mas com a região norte inteira, porque o que a gente entende é que há um desrespeito com a região, porque quando você retira o poder de desenvolver a região da Zona Franca de Manaus, Amazônia Ocidental, e aí são os 5 estados, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, você está desrespeitando o homem do norte, você está desrespeitando os que aqui querem trabalhar, os que aqui querem viver. E o acordo firmado com os servidores foi descumprido. O governo federal disse que em 210 dias entregaria a reestruturação, o estudo de reestruturação, o estudo da nossa carreira, os servidores não têm carreira, e a reestruturação remuneratória dos servidores. E no final desses 210 dias nos chamou para uma reunião, na verdade depois que nós exigimos que fosse cumprido o prazo, em 230 dias nos chamou para uma reunião em Brasília e falou: olha, a gente deu uma lida, mas não tem nada para falar para vocês. A resposta agora é não. Em julho do ano que vem a gente vê o que faz com a SUFRAMA e o que faz com os servidores. Seria julho desse 2015. ano? De 2015 só. 2015 começaria a conversar. E aí no dia seguinte nós tentamos conversar, no mesmo dia à tarde nós tentamos conversar com o ministro, não conseguimos, para sensibilizá-lo que o problema aqui é muito mais grave do que se entende. É tanto que do concurso de 2008, 40% de servidores já foram embora, ou seja, quase metade já saiu da casa, porque o salário não é atrativo, não é bom trabalhar na SUFRAMA.
o custo de vida no Amazonas é muito caro, principalmente em Manaus, e não conseguimos. E mais estranho que ontem o governo federal, através da Superintendência da Receita Federal, criou uma súmula que a SUFRAMA agora não será ouvida quando a Receita for autuar uma empresa, multar a empresa por descumprimento do PPB. Mas a verificação do cumprimento do processo produtivo básico, que é se as empresas estão ou não maquiando, é de exclusividade, é competência exclusiva da SUFRAMA. Ou seja, estão desmantelando a SUFRAMA para que ela mais à frente acabe e assim acabe também com a Zona Franca de Manaus. Esse é o grande problema enfrentado pelos servidores hoje na SUFRAMA, o desmantelamento da Superintendência da Zona Franca de Manaus e o enfraquecimento do modelo Zona Franca de Manaus. É bom dizer que o modelo Zona Franca, né, não se atém só a Manaus, né? Nós temos aí as zonas de livre comércio, né, no Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, não é isso? E eu via inclusive uma foto, eu pretendia até lançar no ar, mas infelizmente não deu para fazer a passagem, né? Já foi de última hora, mas que mostra inclusive, me parece que é em Rondônia, né, no Acre. Guajará-Mirim. Em Guajará-Mirim, né? Quer dizer, a sede do órgão lá, né, alagada, né? Numa área assim, alagada, com esse período de chuva, né? Traça para a gente, Anderson, um retrato, então, dessa situação, não só em Manaus, mas também nas áreas, nos estados, né, que tem áreas de livre comércio, zona de livre comércio. Bem, a SUFRAMA atua em 5 estados, como eu já coloquei, e tem 14 unidades. Essas 14 unidades, elas fazem o desembaraçamento, ou seja, o internamento da mercadoria na Zona Franca de Manaus, para que as empresas, tanto comércio como indústrias, não paguem o IPI. O IPI de uma geladeira hoje é de 20%, e não pague o PIS/COFINS, que também é de 10%. Então, só de uma geladeira nós teríamos 30% a mais se a SUFRAMA não existisse, se a Zona Franca de Manaus fosse enfraquecida. E nessas 14 unidades nós temos 150 servidores lotados. E esses 150 servidores também fazem parte dos servidores da SUFRAMA que estão extremamente desmotivados pelos baixos salários e pelas condições de trabalho. Para você ter uma ideia, em Vilhena, Portal da Amazônia, que fica em Rondônia, no extremo sul de Rondônia, nós temos servidores que trabalham por turnos, que a quantidade de mercadoria internada é gigantesca. E esses servidores recebem R$2.000 para trabalhar em turnos, né? Turnos de 12 horas, o que a gente entende um absurdo, turno de 6 e 12 horas, o que a gente entende absurdo. E aí, desde 2002, a SUFRAMA vem perdendo a possibilidade de fazer um investimento no desenvolvimento da Amazônia Ocidental. A SUFRAMA arrecadou ano passado 513 milhões de reais. E esse dinheiro é para fazer o que a SUFRAMA vinha fazendo há muito tempo. A SUFRAMA foi quem bancou a restauração do Adolfo Lisboa. Foi a SUFRAMA quem pagou a restauração do Adolfo Lisboa. Só que hoje a gente não tem dinheiro. O governo federal garfou o dinheiro da SUFRAMA e hoje nós não temos autonomia administrativa nem financeira para dispor desses recursos para fazer o desenvolvimento. Antes nós podíamos investir em portos, em estradas, em equipamentos para produção agrícola, para produção leiteira, e não podemos hoje fazer isso porque o governo federal falou, não, mas a SUFRAMA não precisa disso, a região norte não precisa desenvolver, a Amazônia está lá intocada, uma hora a gente vai precisar da Amazônia e deixa lá, enquanto isso o povo sofre. Para você ter uma ideia, em Rondônia, nós montamos um convênio com o governo do estado de Rondônia, com muitas prefeituras. Rondônia é um dos maiores produtores de leite da região norte. Só que o leite estragava muito, porque como os produtores não tinham nenhum tipo de equipamento para resfriar e manter o leite, eles colocavam naqueles tonéis e colocavam na rua. E aí quando passava a empresa laticínio, ela levava ou não leite. O leite tivesse estragado, jogava fora e aquele produtor não recebia dinheiro nenhum. E a SUFRAMA, depois de fazer uma pesquisa de viabilidade técnica e econômica, nós temos uma área para isso, verificou que era mais vantajoso a SUFRAMA bancar, dar, através de convênio, para cooperativas e pequenas comunidades de produção leiteira, tanques de armazenamento e resfriamento de leite. E isso aconteceu.
Hoje, esses produtores já estão comprando seus próprios tanques de resfriamento de leite. A Suframa ajudou no início dessa empreitada, deu apoio técnico com os nossos técnicos em agropecuária, deu apoio técnico com economistas, como fazer para colocar qual o valor que ia ser vendido para laticínio, para a empresa de laticínio, etc. E hoje Rondônia anda sozinha, anda com seus próprios pés na produção de leite. A Suframa não precisa mais intervir na produção de leite. Mas esse é um dos exemplos que nós temos na Suframa. Tantos outros exemplos nós temos na Suframa, só que isso aconteceu até 2002, 2007, foi o último ano que nós tivemos dinheiro para investir em desenvolvimento regional. A Orla de Macapá, no estado do Amapá, foi bancada pela Suframa. De Rio Branco, no Acre, também foi bancado pela Suframa. De Boa Vista, em Roraima, também foi feito pela Suframa para atrair turismo. O grande problema é que agora a gente não consegue fazer isso. O governo federal não permite que a Suframa dê o dinheiro para as comunidades, para os prefeitos, para cooperativas, para que eles andem com suas próprias pernas. Esse é o grande problema. Há um esvaziamento da Suframa para que se mais à frente se acabe com a Suframa, e a gente vê que isso vai enfraquecer muito a área de Zona Franca de Manaus. Ô Anderson, diante de toda essa situação, esse quadro, né, realmente preocupante que você coloca, né, a gente tem uma imagem assim, diante do que você fala, de que a Suframa está com os braços e pernas cortadas, né? Ela está pequenininha, né? Está sem poder agir, né? Eu lhe pergunto o seguinte, com quem o sindicato tem conversado para tentar sensibilizar, para buscar solução para essas questões todas, né? Claro, tem o superintendente, o novo, que atuou aí, o nosso querido Gustavo Igreja, né? O superintendente que saiu também, tinha naturalmente noção desse quadro, né? Dr. Tomás Nogueira. A questão da bancada federal, deputados estaduais, senadores do Amazonas, eles têm ciência dessas informações? Nesse caso, os nossos parlamentares precisam fazer a sua meia-culpa, né? Eles têm culpa, e muita culpa. Nós fomos à Assembleia Legislativa na semana passada pedir apoio da bancada amazonense. A gente precisa que a bancada amazonense veja a Suframa e veja a Zona Franca de Manaus. Pedimos uma sessão de tempo para a deputada Conceição Sampaio, o deputado Belarmino Lins, e o deputado José Ricardo e o deputado Castro. E o grande problema é que, na hora que os servidores da Suframa começaram a expor os problemas que a Suframa e a Zona Franca de Manaus tinham, nós tivemos um esvaziamento do plenário. Ficaram 5 deputados estaduais. E a deputada Rebeca foi a única deputada federal, a única parlamentar que foi até a Assembleia Legislativa para expor e dar o apoio, dizendo que o que nós precisarmos terá o apoio. Os demais deputados federais e senadores foram convidados, tinham ciência desse... Foram convidados, tinham ciência. A senadora Vanessa Graziotin falou que não poderia participar porque estava numa reunião em Brasília, mas os outros senadores e os outros deputados federais não estão dando o apoio necessário. Nós estamos agora buscando apoio de bancadas de outros estados. Mas a gente entende que a bancada da Zona Franca de Manaus, dos 5 estados, são 15 senadores, são 40 deputados federais, são 5 governadores e dezenas de deputados estaduais. Eles é quem deviam hoje estar à frente para fortalecimento da Suframa e da Zona Franca de Manaus. Eu fiz essa pergunta porque até bem pouco tempo, aliás, isso se repete sempre ao longo desses capítulos que têm se sucedido, né? O último culminou com uma vitória bem mais ampla, né, que foi a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais de 50 anos. A gente vê assim todo... Deixa eu trocar aqui o microfone. Dizer, a gente observou assim, e tem observado ao longo desses capítulos, né, das renovações, né, dos prazos de prorrogação da Zona Franca, assim, um interesse extraordinário, aquele interesse que tinha que ter mesmo, né? Afinal de contas, defender a continuidade do nosso principal modelo econômico, né, que é a Zona Franca, é claro que é evidente, tem que ser mesmo. Agora, sim, e quanto à operacionalização, a manutenção, a sustentabilidade, né, deste órgão,
Quer dizer, o interesse da bancada federal, dos governadores, né, dos estados que têm as suas zonas de livre comércio, e, portanto, interesse na manutenção e do bom funcionamento da Zona Franca, tem um peso realmente muito grande junto ao governo federal para resolver essas questões, não? Sim, é justamente isso. São vários deputados federais, são 15 senadores, muitos governadores, e o mais estranho é que todos eles, de uma forma ou de outra, têm um ganho elevadíssimo, tiveram um ganho de elevadíssimo quando da prorrogação da Zona Franca de Manaus, mas não estão se mexendo para fortalecimento da SUFRAMA. O nosso Conselho de Administração, que se reúne a cada 2 meses, não tem mais um ministro que venha fazer as vezes. Os ministros não aparecem mais, são 10 ministros, são 5 governadores, são os prefeitos das capitais onde a SUFRAMA tem, que são os 5 estados, e a gente não vê nenhum governador, a gente não vê nenhum prefeito, a gente não vê ministro, a gente vê emissários. É o sub do sub do sub. A SUFRAMA perdeu completamente a sua força. E hoje a gente procura os parlamentares e poucos parlamentares abrem as suas portas para o atendimento dos servidores, e volto a colocar que o problema não é dos servidores, é um problema da instituição, porque com a saída dos servidores, e muitos estão indo embora, a SUFRAMA fica mais frágil, e aí quem vai defender o modelo Zona Franca de Manaus? Quem é que vai atrair indústria para vir para Manaus? Se não temos técnicos capacitados para fazer os estudos econômicos, as empresas não virão para cá. E hoje, a Zona Franca de Manaus, em todos os 5 estados, gera 1 milhão de empregos. É muita coisa. E os governadores, prefeitos, deputados federais e senadores ainda não pararam para pensar que esse modelo enfraquecido, só quem perde é a região norte. Realmente é um quadro, né, que está sendo colocado aqui, que precisa sensibilizar, sim, né, aqueles que podem ajudar. Não basta só prorrogar, tem que dar conta dela, do bom funcionamento, tem que corrigir as falhas, tem que investir, tem que dar mais competitividade, porque não é o fato de se ter conquistado uma prorrogação por tão longo prazo que vai nos dar tranquilidade, não. Muito pelo contrário, a responsabilidade é bem maior. Vocês, Anderson, os servidores estão assim, vocês decretaram um estado de greve, né? O que vem a ser realmente esse estado de greve? É tipo aquela coisa assim, é uma luzinha que acendeu, olha, se até o prazo tal não tivermos as devidas respostas, a gente deflagra a guerra. Há realmente a iminente possibilidade de uma greve, de uma paralisação da SUFRAMA? Mais do que nunca, Nonato. É justamente por isso. A gente pensou, os servidores da SUFRAMA em assembleia pensaram mais na sociedade do que neles mesmos. Porque nós estamos no período natalino, nós vamos começar as compras de Natal. E hoje as indústrias estão com as suas produções muito mais baixas. Quem seria prejudicado seria o consumidor, seria a sociedade, porque os produtos chegariam mais caros, porque nós faríamos greve. E o que os servidores ponderaram foi, mas nós vamos prejudicar a sociedade por um problema criado pelo governo. Não foi a sociedade quem criou o problema, foram os parlamentares que não estão querendo fortalecer a Zona Franca de Manaus. Foram o governo federal que enganou os servidores com uma proposta e depois apresentou outra coisa. E aí nós pensamos, refletimos e conversamos com os servidores se eles queriam greve ou se eles gostariam de um estado de greve. Ou seja, o estado de greve é para alertar a sociedade que todos precisam se unir em torno da defesa da Zona Franca de Manaus e chamar que os políticos venham para perto da SUFRAMA para que a SUFRAMA consiga fazer o desenvolvimento da Amazônia. Foi para isso que a SUFRAMA foi criada. A greve não está descartada, muito pelo contrário, nós estamos conversando com todos os setores da sociedade, vamos começar a conversar semana que vem com a Universidade Federal do Amazonas, que eles têm um pensamento muito bom e muito à frente do tempo da Zona Franca de Manaus. O grande problema é que quem vai sofrer vai ser a sociedade, mas a greve não está descartada, muito pelo contrário, a greve pode ser deflagrada a qualquer momento. Se nós sentirmos que o abandono está sendo maior ou que nós estamos sendo ignorados pelo governo federal, nós vamos para a greve. E a greve, mais uma vez, vai prejudicar a indústria e a sociedade. Os servidores da SUFRAMA, de um modo geral, estão com o sindicato, estão
alinhados a essa postura do sindicato? Sim, nós tivemos uma adesão ao estado de greve de 80% de servidores em assembleia e que queriam ir para a greve de 20% de servidores, mas todos os servidores estão com o sindicato. Nós não temos uma cisão, nós estamos extremamente unidos, porque todos eles pensam no desenvolvimento da Amazônia, mas também precisam pensar nas suas próprias famílias. Então, hoje o sindicato está extremamente fortalecido, nós não temos um problema. O superintendente da SUFRAMA hoje é servidor sindicalizado, ele não vota porque ele é superintendente, mas ele é servidor sindicalizado, e ele já falou que o que a Assembleia decidir vai ser cumprido. Ele vai cumprir o papel de superintendente respeitando os servidores, porque ele é um servidor. Mas hoje... Eu li na imprensa, inclusive, que ele taxou a decisão do sindicato, né, em decretar um estado de greve, não deflagrar a greve logo, esperar um pouquinho mais, né, como uma decisão equilibrada do sindicato, né? Meu querido Anderson, nós estamos então finalizando essa nossa entrevista. Quero lhe agradecer pela presença. Como todo cidadão amazonense, né, eu também torço para que as providências sejam tomadas, né, e que não venha haver esta paralisação trazendo tanto prejuízo para a economia do Estado, tá certo? Mas, fundamentalmente, que as reivindicações, pelo menos, se não 100%, mas, né, num determinado percentual, sejam atendidos, porque o sindicato está lutando não é só pela questão pelo que eu estou vendo, né, pela questão dos interesses dos servidores, né, questões de cargo, de carreira e salário, e outras reivindicações, mas está exatamente olhando um Estado de dificuldade generalizada, porque passa o órgão, né, e com reivindicações que, na verdade, uma vez corrigidas, vão tornar o órgão, né, melhor, mais saudável e operando com mais sucesso para a alavancagem cada vez maior da economia do Estado. Né? Então, muito obrigado. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, esteja à vontade. Eu que agradeço o convite, Nonato, eu agradeço também a Band de Manaus. E gostaria que a sociedade acessasse a página do sindicato, acessasse a página da SUFRAMA para conhecer de verdade o que a SUFRAMA faz, conhecer de verdade o grau técnico dos nossos servidores e o que acrescenta a SUFRAMA para o desenvolvimento da Amazônia. Muito obrigado, Donato. Obrigado, Anderson. Foi um prazer recebê-lo, tá? Desejo boa sorte nas reivindicações, por todo o bem, né, e pela importância que representa a SUFRAMA e a Zona Franca de Manaus. E as áreas de livre comércio nos outros 4 estados aqui que circundam o estado do Amazonas, na região norte. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Muito bem, quero registrar a presença nos bastidores, acompanhando o presidente do sindicato dos servidores da SUFRAMA, a jornalista Tayana, que é do Departamento de Comunicação da SUFRAMA. Prazer tê-la com a gente, minha querida Tayana. E quero dizer que nós vamos envidar todos os esforços, para se não amanhã, sexta, que está muito em cima, mas vamos ver se no comecinho da semana a gente recebe como convidado especial aqui o superintendente interino da SUFRAMA, nosso querido Gustavo Igrejas, tá certo? Que é um jovem, né? É um homem de funcionário de carreira da autarquia, para que ele possa, então, nos dar a sua opinião, fazer uma análise dessa situação toda e de tudo que foi dito aqui pelo presidente do sindicato dos servidores da SUFRAMA. Tá legal? Vamos ver se a gente entrevista aqui no comecinho da semana, ou até amanhã, quem sabe, se a gente confirmar, o superintendente interino da SUFRAMA, Gustavo Igrejas. É coisa muito séria. Esta autarquia merece todo o cuidado, né, e todo o apoio possível de quem tem apoio para dar, por ter amor ao Amazonas e por querer a preservação dessa instituição que, na verdade, sustenta economicamente o nosso Estado. Tá muito bem? Olha, uma matéria do nosso querido repórter Tiago, do Band Cidade, sobre o estresse, né,
que, na verdade, né, enfrentam as pessoas com a problemática dos problemas de, olha a redundância, né, a problemática dos problemas de trânsito, né, e principalmente do sistema de transporte coletivo em Manaus. Bota na tela para a gente, meu querido Monteiro. Manaus tem hoje mais de 2 milhões de habitantes. Boa parte recorre ao transporte público na hora de se deslocar. E nos últimos 20 anos, o tempo que a população gasta nas viagens nas regiões metropolitanas cresceu 3 vezes mais que nas áreas não metropolitanas, principalmente no norte e no nordeste do país. E essa demora está prejudicando a saúde das pessoas, de acordo com uma recente pesquisa do IPEA. Esperar o ônibus coletivo, tem outra alternativa. O sistema de transporte em Manaus é estressante demais. Manaus está entre as capitais brasileiras com o maior tempo médio de percurso, por exemplo, das zonas norte e leste da capital. Desses destinos até o centro, o tempo de viagem chega a custar até mais de 1 hora nos momentos de pico. A cidade de Manaus está muito pequena para tanto automóvel. A gente passa mais de 1 hora, mais ou menos, dentro de um ônibus quente, né? Eu penso seriamente daqui uns dias ir embora para uma cidade bem pequenininha. Porque é complicado. Trabalhar, mas assim, na biqueira do trabalho. O estresse no trânsito virou rotina para os milhares de amazonenses. Para se ter uma ideia, em torno de 700 mil motoristas circulam nas ruas de Manaus, o que requer paciência. Uma hora de almoço é desse jeito, né? A gente perde muito tempo no trânsito, né? Isso dificulta a vida da gente. Mas esse especialista explica que são várias as situações rotineiras que causam o estresse. Nós vivemos numa sociedade extremamente estressante, né? Carregada de fatores estressantes. Então a gente vê como principais fatores a dinâmica de cobrança capitalista no trabalho, né? Então a gente, no dia a dia do nosso trabalho, a gente tem cobranças excessivas de horário, cobranças excessivas de produção. Aí, ao ir para casa, a gente recebe uma outra pressão, que é necessidades econômicas, necessidades da família, problemas de saúde. Então, todos esses detalhes da vida moderna acabam se tornando fatores estressantes que levam, digamos assim, ao aumento do estresse ou à convivência com situações de estresse. Ele alerta que é preciso estar atento aos sinais do problema que pode levar a um desequilíbrio no organismo. O estado de equilíbrio comportamental ele também fica comprometido. Basicamente, a gente tem esse tipo de enfrentamento no estresse. Ainda segundo ele, são 2 os tipos de estresse, o crônico e o agudo. O estresse crônico afeta a maioria das pessoas no dia a dia. O estresse agudo é mais intenso e curto e pode ser causado por traumas passageiros, como a depressão pela morte de um familiar. Mas a depressão pelo estresse pode avançar em outros casos. Quando tu percebe que tu tem um problema que tu não consegue resolver sozinho, aí chegou o momento de você buscar ajuda. Com problemas particulares, Sid Clay descobriu que precisava de acompanhamento de um profissional e agora já consegue contornar os sintomas do mal que acomete milhares de pessoas. Uma coisa que já estava me levando ao isolamento social na época. Só que assim, com esse tratamento, eu pude reconhecer esse problema. Então, a partir daí, desse tratamento, dessas sessões que eu fui tendo, esse exercício, eu fui tendo esse relaxamento. Minha gente, é interessante essa matéria, né?
focalizando o problema, né, pela ótica, né, da defesa da saúde das pessoas, considerando que o estresse é a fonte de uma série de doenças, né, que podem acometer a pessoa. Agora, como se livrar do estresse numa metrópole, vivendo numa cidade como Manaus, ou como em qualquer outra grande cidade, né? Essa questão do transporte coletivo, das esperas, né, do trânsito como um todo, né, sem falar em outras aflições, né, que as pessoas enfrentam, não é fácil de ser administrada, né? Só mesmo, qualquer hora dessa eu vou trazer aqui um especialista para bater um papinho sobre essa questão, como as pessoas podem fazer, o que as pessoas podem fazer, né? Já que não pode se livrar de problemas que levam ao estresse, para controlar, para administrar esse estresse, que causa tanto dano à saúde das pessoas. Minha gente, um grande abraço. Amanhã, 1h15 em ponto, estaremos aqui com você e por você, Band Amazonas, programa Ação na TV. Grande abraço e até lá.